O AB Rondônia vai ajuizar a ação contra o aumento do IPTU em Porto Velho. A ordem se reuniu com entidades nesta quarta-feira. A reunião contou com a presença de representantes de várias entidades, entre elas FEComércio, Conselho Regional de Engenharia e a Associação Comercial. E aqui hoje nós estamos reunidos com entidades representativas da sociedade de Porto Velho, são várias entidades aqui representativas que têm a mesma visão. Nós não sabemos como esses valores foram alcançados, quais foram os critérios que foram adotados. Nós estamos pedindo, não só por meio de uma medida judicial que devemos impetrar na sequência, mas também politicamente aos nossos representantes, tanto do Executivo quanto da Câmara Legislativa, da Câmara dos Vereadores, que nos apresentem as razões para esse aumento tão alto. Inicialmente, a OAB Rondônia pede a suspensão do aumento do IPTU para que o assunto seja discutido com a Câmara de Vereadores, Prefeitura e entidades envolvidas. Acho que o centro dessa discussão é entender como o município chegou a esses valores. Para te dar um exemplo, nós temos aqui entidades como Cresce, como CREA, como CAL, ou seja, entidade dos engenheiros, entidade dos corretores de imóveis, dos arquitetos do município e várias outras, e nenhuma delas participou desse debate. Então, os valores são muito altos, parte-se de um patamar para se chegar a outro extremamente elevado e nós não sabemos como. Então, é muito importante que a sociedade civil participe, compreenda e possa contribuir. Os representantes de entidades que participaram da reunião afirmaram que não foram comunicados sobre a atualização do imposto. Nós fomos convocados no dia 1º de dezembro a participar de uma reunião que seria de entrega dessa planta genérica no dia 2. E não houve a participação efetiva nem nessa entrega primária dessa documentação e não foi realmente, não teve participação do Conselho no estudo. E nós não fomos consultados, nós não tivemos nenhuma participação e isso é muito estranho, porque como você propõe um aumento de IPTU, sendo que avaliações imobiliárias, avaliações de terreno, são avaliações feitas com técnicas de engenharias. E nós deveríamos ter sido consultados. Não fomos comunicados, não sabíamos que estava sendo feito esse trabalho e nós temos especialistas que fazem essa atividade, temos equipamentos, temos pessoas que têm essa e que são daqui, que conhecem a realidade de Porto Velho, de todos os bairros de Porto Velho. Segundo este advogado, o aumento no valor do IPTU é abusivo ao consumidor. Ele une forças com as entidades pela revogação da lei. Possibilidade que a gente terá de discutir e, quem sabe, e é o nosso desejo, que essa lei seja revogada, pois ela tem diversos vícios, além do absurdo, do alcance que ela trouxe, do prejuízo ao bolso do contribuinte de Porto Velho, que não aguenta mais pagar imposto. Ela é uma lei que não é razoável, fere o princípio da razoabilidade e o princípio do não confisco. Por isso, medida outra, não há esta lei, senão a sua revogação. Olha, é uma situação complicada. Essas entidades todas que participaram dessa reunião, eles não vão abrir mão de querer saber detalhes de como o município chegou onde chegou, nos patamares que chegou, nos índices que chegou, nos cálculos que chegou. E mesmo o prefeito recuando e dizendo que joga para 10 anos a recuperação desse aumento, isso não serviu para desmobilizar várias entidades representativas do município de Porto Velho, capitaneados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Vocês viram aí o presidente se manifestando, o Dr. Márcio. Enfim, eu tenho a impressão que é uma discussão que está apenas começando. O prefeito de Porto Velho hoje, ele entrou no ar, me ligou para a Rádio Parecis, no programa Papo de Redação, e o prefeito se ateve muito na questão política. Ele centrou as suas críticas e as suas reclamações pela Câmara de Vereadores não ter ainda votado aquilo que havia sido acordado entre ele e a Câmara
no final de semana em razão de questões meramente políticas, eleitorais, inclusive. Chegou a citar nomes de pessoas que estariam por trás disso para dificultar a votação na Câmara de Vereadores. Agora, a certa altura, eu cheguei a perguntar, pois é, mas uma coisa é a política, mas aí a gente está vendo, agora pela manhã, uma reunião capitaneada pela OAB com várias outras entidades, e aí não tem política no meio. E aí o prefeito teve que concordar e sublinhar, ele fez rasgados elogios à OAB. Claro que politicamente não seria outra a resposta do prefeito. Eu cheguei a perguntar para ele também se ele tomaria novamente a mesma atitude que ele tomou no momento em que ele fez disparar os valores do IPTU. E ele não deu uma resposta, deu duas. Ele disse, olha, o gestor, o responsável pela saúde do município, a saúde financeira do município, faria de novo. Agora, politicamente eu não faria de novo. Ou seja, eu acho que para mim, a resposta mais clara é essa, segunda, porque, queira ou não queira, o prefeito está num cargo político e ele, eu tenho certeza que ele não tomaria a mesma atitude que ele tomou inicialmente, fazendo disparar os valores dos IPTUs da população de Porto Velho e mesmo com a mudança com que ele acordou com a Câmara de Vereadores para que fosse votado ontem e hoje, assim mesmo ainda a sociedade não tá satisfeita, não está convencida de que o que a prefeitura quer apresentar não vai também implicar numa disparada não tão grosseira como aquela que estava vigorando antes dele ter suspendido, mas ainda há muitas desconfianças, muitos temores de que vai haver, assim mesmo, um efeito cascata e a médio prazo os IPTUs ficarão impagáveis aqui em Porto Velho. O que precisa é todo mundo sentar de novo, juntamente com o prefeito, e analisarem cada situação. Eu recebi agora do Nelson Juchen, que é presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis, ele dizendo o seguinte, inclusive trazendo aqui uma decisão judicial federal de que tanto o STJ quanto o STF já decidiu que avaliações de valor de mercado de imóveis é competência dos corretores de imóveis. Enfim, os corretores estiveram ali representados, pelo que eu entendi, e todo mundo tem que ser ouvido. Inclusive, evidentemente, os corretores de imóveis, o presidente do sindicato tem que ser ouvido, o Nelson tem que participar dessas reuniões também, e todo mundo chegar a um denominador comum, chegar a um acordo. Porque ninguém hoje é capaz de dizer que, diferentemente da proposta inicial, essa segunda proposta que o prefeito está trazendo vai também resolver o problema. Porque se está ainda afirmando que se subir o valor venal, os 10% vão acabar valendo 30%, 50%, 100%, 200%, 300%, 500%. A gente tem informações de gente que pagou IPTU R$ 2.500 no ano passado e que esse ano teria que pagar R$ 27 mil, R$ 30 mil. Então é algo assim desproporcional, desarrazoado e que realmente precisa haver, como eu disse, o entendimento entre todos para que as coisas aconteçam de uma forma justa, correta e dentro de um bom senso.